Nem tudo são flores, há problemas no ecossistema de startups, mas calma, este trio aqui vai apontar os caminhos para nós agora. Bom, se você procura uma receita de bolo para o sucesso, eu tenho certeza que você não vai encontrar, porque senão seríamos 200 milhões de brasileiros muito bem-sucedidos. Mas há alternativas possíveis para a gente seguir e conseguir minimamente desenvolver aquilo que a gente entende como positivo ou como estratégico para o nosso negócio, para aquilo que a gente faz. E este trio aqui está reunido nesta edição do TOTUS Talks para falar sobre empreendedorismo. Mas nós vamos colocar do avesso o empreendedorismo para dizer que há questões problemáticas, há algumas estratégias dentro desse ecossistema que às vezes não dão certo e continuam sendo marteladas. Será que tem possibilidades para a gente mexer com isso, mudar, encontrar maneiras de fazer com que isso tudo se torne mais inteligente? Talvez inteligente seja um termo adequado. Eu acho que sim. E é por isso que eu estou aqui com o Matthew Curry, que é fundador da Trinity Business Solutions, com o Vinícius Souza, que é CEO e fundador da Solute, com o Juliano Seabra, que é Head de Inovação TOTUS e diretor do IDEXO. O IDEXO, aliás, esta casa que nos recebe, depois a gente tem que pagar aluguel por esse espaço que a gente está usando e tal. Aluguelzinho. Poxa vida, você manda o boleto então para eles dois, não tem nada a ver com isso, tá bom? Se for churrasco, tá bom, vai. Bom, quero começar com vocês então sobre essa história dos problemas. É evidente que há problemas, em todo o universo há problemas, mas me parece que dentro da dinâmica que se estabelece para as startups e a velocidade que se exige delas, da mesma forma que o sucesso pode se apresentar com uma agilidade muito grande, o problema e o insucesso também são porradas que vêm com uma força brutal. Começo com você, Juliano. Quais são, na tua avaliação, os principais pontos frágeis nessa cadeia e nesse ecossistema e que tornam o processo mais difícil do que deveria ser? Bom, acho que a primeira coisa é a gente reconhecer que o ecossistema de empreendedorismo do Brasil está mudando muito rápido, né? Então, a gente está em 2018 olhando para tudo que tem acontecido no ambiente empreendedor em termos de número de startups, quantidade de mentores, fundos de investimento e por qualquer métrica que a gente compare com 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje a gente está muito melhor. Dito isso, a gente às vezes esquece que o fato de estarmos muito melhores não significa que estamos exatamente perfeitos. Nós não somos o Vale do Silício, não somos Israel, não somos a China. A gente não tem um ecossistema tão vibrante do ponto de vista de resultados. Isso acontece, na minha visão, por 2 motivos principais. A primeira é que a gente ainda está construindo as gerações de empreendedores que vão lá, erram, quebram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aprendem com os erros, cometem erros novos até terem capacidade de terem, colocarem uma ideia, tirarem uma ideia do papel e criarem uma empresa que vai dar muito resultado. Segundo, é que a gente agora está começando a construir no Brasil a ideia de que uma startup, ela não é aquela coisa idealizada de 3 moleques de 20 anos que acabaram de montar, mas sim de gente que acumulou experiência e capital ao longo da sua vida para conseguir construir. É a diferença entre o empreendedor e o aventureiro. Antes era um sinônimo. Você dizer que o cara era um empreendedor e ele era um aventureiro, mas com uma conotação negativa nesse aventureiro. Eu acho que até hoje tem no ecossistema uma coisa meio hype, né, de empreender, né? Hoje em dia o espírito do tempo é pró-empreendedor, então se você não é empreendedor, você é meio que você tá fora do clube. O que joga muita gente dentro da panela. E essa panela ela vai sendo depurada aos poucos. Então a gente hoje tem muita gente empreendendo, mas muita gente ainda de primeira viagem, muita gente que ainda vai para o que eu costumo chamar de efeito manada, que a gente repete as mesmas ideias que dão certo, na expectativa de que vão dar certo com você mesmo. Então, aqui acho que todo mundo que está aqui na mesa, quem está assistindo a gente,
conhece pelo menos uma manada dos últimos anos do empreendedorismo. Compra coletiva, food truck, hamburgueria, paleta. As pessoas vão naquilo que é mais ou menos fácil e certo. Só que empreender não é isso. E isso me leva a uma reflexão no seguinte sentido, Matthew, que é talvez essa seja a força de uma cultura que se estabeleceu no Brasil sobre um cara que é cobrado para agir como se age lá fora. Ou seja, nós não formamos empreendedores aqui no Brasil. Perfeita a colocação. Isso ou não? Isso é verdade. Aliás, eu estudei empreendedorismo antes disso ser a palavra, né, do momento. É um precursor desse hype, tá vendo? É o cara que fundou o clube. Descobrimos, olha lá. Só que é interessante, uma das discussões é se o empreendedorismo pode ser ensinado, ou se ela é um pouco inato, né, da pessoa. E a verdade, eu acho que realmente é um pouquinho dos dois. Certamente tem um grau muito grande de você conseguir ter a possibilidade de trazer uma ideia à criação, realmente chegar nesse ponto, lançar no mercado, testar, falhar e você voltar e mapear o que fez de errado para a segunda tentativa. Então acho que o Juliano tocou em 2 pontos muito importantes para empreendedores. O primeiro é a resiliência. Se você não estiver preparado para falhar e não tiver um ecossistema próprio dentro da sua startup para mapear o que foi feito corretamente e traçar um novo projeto, é muito difícil você conseguir tração. Para a gente já caminhar para um aspecto um pouco mais positivo. A gente cresceu muito, não dá para... Os problemas, eles são evidentes e a gente passa também por uma questão econômica, incertezas políticas que afetam a economia e a oscilação do dólar e etc. Mas há duas questões que me parecem bem problemáticas e ao mesmo tempo em transformação. Uma delas é a compreensão de que a gente tem que parar de ser simplesmente receptor de tecnologias e temos que desenvolver tecnologias. E a tecnologia ela é a base para a inovação, para a capacitação do profissional, para o desenvolvimento econômico. Então esse é um ponto. E o segundo ponto é a transformação econômica. Ou seja, entender que investir no empreendedor, investir em um ecossistema mais saudável, menos tóxico, é importante, é condição zero para você conseguir partir para uma mudança de jogo, ou seja, vamos virar o placar. A gente caminhou nisso nos últimos anos ou o empreendedorismo, esse ecossistema empreendedor, ele também foi brecado pelas incertezas políticas? A gente não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu acho que a gente evoluiu, muito. Só o fato você pega as campanhas políticas, né? Presidente, governador, prefeito, deputado. Nunca se falou tanto na história do Brasil em ajudar o empreendedor, em diminuir barreiras. E o que é mais interessante, da esquerda à direita, todo mundo falando em ajudar a vida do empreendedor. Então, acho que tem um reconhecimento por parte da sociedade de que o empreendedor é um bicho importante para gerar emprego, para resolver os processos de evolução do próprio país, de crescimento da economia. Onde eu acho que a gente ainda é muito atrasado, e eu vi pouca evolução, é sob o ponto de vista de inovação propriamente dita, de inovação pesada. A gente está aqui, curiosamente, gravando num espaço de prototipação dentro do IDEXO. São muito poucos os espaços de prototipação para você conseguir montar alguma coisa de tecnologia pesada que possa ser produzida, seja aqui, seja fora, com capacidade de ter impacto no mercado. A gente não tem ainda no Brasil uma visão de transferir ciência para uma visão de transferir para inovação. Tem um cara chamado Silvio Meira, que é um dos maiores especialistas em empreendedorismo e inovação, que ele sempre diz, né, inovação são mais e melhores notas fiscais. A gente ainda tem muito pouco essa visão no Brasil. A gente ainda tem aquela visão meio idílica de que a inovação é aquela ciência que está sendo feita no laboratório da faculdade, da universidade. Essa é a grande crítica, aliás, das empresas e que passa pela capacitação do profissional. O cara sai da universidade distante do que é a realidade do mercado. Ele sai conhecedor de teorias, mas não pronto para aplicá-las na prática. E, do outro lado, a pesquisa ela fica confinada em um ambiente que também não conversa
com os anseios do mundo. E aí eu não tô falando só do mercado, eu tô falando do mundo. O cara tá lá no laboratório como se ele fosse o Da Vinci criando os protótipos dele. Essa visão precisa mudar e ela tem que mudar como um processo que ele é empresa-estado, não é só estado ou só empresa, porque se não tiver essa junção, os nossos principais polos geradores de conhecimento são públicos, né? São as universidades estaduais, as universidades federais, e eles estão sucateados. Também é um fator contra a inovação, né? Sem dúvida. Essa questão da educação, ela é essencial, Aros. E a gente percebe nos países mais desenvolvidos que isso começa antes mesmo da universidade, né? No high school, né? Ensino médio e tal. Pouquíssimas escolas hoje no Brasil têm uma disciplina de robótica, por exemplo, que desperta programação. Então, isso é essencial para que a gente possa desenvolver. Acho que algumas grandes empresas já têm feito algumas iniciativas em relação a preparar o ambiente, a despertar o ecossistema de inovação. Porém, a parte da educação é um pilar essencial. E a gente percebe algumas iniciativas muito pontuais de universidades, né? Mas isso tem que estar enraizado, tem que ser um centro estratégico de cada universidade, de cada escola. No caso, ensino médio, ensino fundamental, isso é essencial, né? Agora, Vinícius, eu concordo com você, mas fora do âmbito das faculdades, das universidades, nós temos alguns polos que estão surgindo aqui, e a IDEX de empreendedorismo, a IDEX é uma das principais. Então, aqui o pequeno empreendedor, ele tem acesso a outros empreendedores e também uma equipe que tem alguns conhecimentos muito fortes. Então, a gente tem apoio jurídico, a gente tem um apoio até só para trocar ideia, e tem algumas coisas que você vai aprendendo. Então, umas máximas, por exemplo, se o seu produto inicial estiver perfeito no lançamento, você demorou demais para lançar, né? Isso está até escrito numa das paredes aqui dentro. E tem outras máximas que a gente vai aprendendo, e realmente esses polos, eles criam, eu acho que são as sementes do que no futuro vão ser os grandes empreendedores. Se você conseguisse aprender algumas coisas antes, essa é a grande questão, né? Porque a formação do empreendedor é que vai fazer a grande diferença. O que acontece é que muitos estão aprendendo depois de muito tempo, lá na frente, né? Depois de errar muito, ele vem para um ambiente como esse e tem acesso à informação que ele poderia ter tido antes. E se for juntar o que vocês dois disseram, eu acho que a gente não está falando sobre a formação do empreendedor, porque nem todos serão empreendedores no sentido em que a gente conhece o empreendedorismo, mas serão pessoas aptas a se incluírem nesse processo. Seja alguém que, desde a pré-escola, teve conhecimento, ainda que básico, de programação, um cara que entenda o que é a robótica, o cara que comece a conhecer os conceitos do que é o mundo digital e como ele se faz, porque ele é o nosso mundo hoje, é um cara que está preparado para, em um determinado momento, saber a dinâmica do mercado para poder empreender. Eu acho que é disso que a gente está falando em última instância, né? Não simplesmente o empreendedor como essa entidade que vai fazer negócios e criar produtos e vender, mas de um cara que está preparado para entender esse mundo. É essa etapa que está faltando. Não é só abrir empresa, o empreendedor ele tem que estar dentro das empresas. E é lá que muitas vezes vai nascer o empreendedor, né? Aqueles colaboradores que fazem a diferença, esses têm um perfil empreendedor, né? Aquele que não fica refém de um Estado que vai acobertar e que vai proteger ele de tudo que ele deseja fazer. Então, a legislação, ela afaga, assim, na verdade, ela afoga o despertar empreendedor que existe em cada um. Nem sempre é abrir uma empresa, né, Aro? Exato. E, sobre isso, nós vamos falar numa segunda etapa desse TOTOS Talks, porque o papo tava bom. Aí, para não fazer um papo gigante, a gente divide. Então, como diria Jack, nós vamos fatiar esta conversa e você vai acompanhar a segunda parte do TOTOS Talks no próximo vídeo. Mas se você chegou no próximo vídeo e não nesse, fica tranquilo. É uma playlist. Você pode ir do 1, do 2 pro 3, do 3, do 2 pro 1, do 1 pro 3 pro 2. Não tem problema. O TOTOS Talks você consome de qualquer jeito. É só continuar ligado aqui nos canais da TOTOS. Vocês ficam comigo?
Então tá, até já.